Então, boa noite a todos os presentes encarnados, desencarnados, aos nossos amigos que nos ouvem pela internet. Sejam todos muito bem-vindos, que mesmo em férias, né? Muito bem-vindo quem está aqui, né? Se dedicando a isso. Nós temos aí fora, afixados, e para os que nos ouvem pela internet, que têm esse acesso, no nosso site, os dias e horários dos trabalhos aqui. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser consultar, fica fácil. O assunto que a gente sempre toca todas as vezes que começamos uma tarefa aqui é a respeito das nossas cestas básicas, onde sempre as doações são bem-vindas. Tudo que fazemos aqui é através de doações. Então, quem puder, quiser colaborar com alimentos não perecíveis, será sempre bem-vindo. Ajudamos 62 famílias no segundo sábado de cada mês. No segundo sábado do mês, a partir das 9 da manhã, quem quiser conhecer o trabalho também, não precisa ser um trabalhador da casa, está convidado. Também temos o trabalho dos lanches aos moradores de rua, nas imediações da estação Carandiru. Esse é todos os sábados, a partir das 5 da tarde. Então, também quem estiver interessado, quiser conhecer, é um trabalho muito gratificante. Toda vez que nós doamos, sem esperar nada em troca, é quando nós mais recebemos. Não é verdade? Então, quem estiver por aqui, quiser participar, é só vir se apresentar e o dirigente do dia vai com certeza encontrar, né, uma tarefa. E às sextas-feiras nós temos um trabalho muito bonito, que não é assim especificamente um trabalho espiritual. É uma assistência as pessoas com algum vício, né? É um trabalho psicológico. Existem professores, psicólogos que estão aqui sempre ajudando a uma troca de experiência, que não deixa de ser um trabalho espiritual, porque é feito dentro da casa espírita, mas não tem esse cunho especificamente, ok? Então, quem souber de alguém que precisa, é só indicar. Muito bem, dados os nossos recadinhos, então, vamos nos acomodando mais tranquilamente nas cadeiras, deixando lá fora as nossas preocupações, esquecendo da nossa correria. Quem quiser pode cerrar os olhos para que consiga melhor captar as energias que aqui são, neste momento, jorradas sobre nós pela espiritualidade maior. E vamos elevando o nosso pensamento e nos dirigindo em pensamento, humildemente, de joelhos. Vamos nos imaginar em frente ao nosso Mestre Jesus. E vamos dizer a Ele: amado Mestre, receba o nosso agradecimento por mais esta bendita oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, reunidos em Teu nome. Te pedimos, Senhor Jesus, jorre um intenso jato de Tua luz sobre esta casa abençoada que nos acolhe com tanto carinho, sobre cada um aqui presente, e permita que todos nós, eternos pedintes, que estamos aqui hoje, possamos sair melhor e receber tudo aquilo que viemos buscar. E desta forma, então, vamos dar por iniciado mais esta tarefa da noite de hoje. Hoje nós temos um tema muito interessante, que é a missão no lar, que deve ser a palestra ministrada pelo nosso companheiro Serginho, que ainda não chegou. Então, eu vim aqui como anfitriã da casa. Eu vou ler o tema, que se ele conseguir chegar, a gente já sabe pelo menos sobre o que ele vai falar.
Se ele não conseguir chegar, a gente faz aquele nosso bate-papo costumeiro, onde todos vão me ajudar, e a gente vai acabar compreendendo e saindo daqui com uma troca de experiências melhor do que a que tínhamos quando chegamos. Então, André Luiz, que psicografa isso no livro Missionários da Luz. Então ele diz, como abertura sobre a missão do lar: o lar não é somente morada dos corpos, mas acima de tudo, a residência das almas. Só aí a gente já podia parar e começar a conversar sobre o tema. Ele nos coloca: muitos de nós já lemos ou ouvimos que o lar é a escola das almas, mas poucos meditamos no sentido profundo desse enunciado. Muitos reclamamos, por vezes, das lutas que surgem após o casamento e com a chegada dos filhos. O lar na Terra é a célula básica do organismo social. É o grande núcleo de trabalho e aprendizado, onde se encontram as almas que conviverão buscando superar problemas, engrandecer afeições, reconciliar-se com adversários e instalar clima de fraternidade nos corações. A gente abre um parênteses aqui na leitura, até para não ficar cansativo, mas a gente sempre ouve isso, que todos somos espíritos com graus diferentes de conhecimento, com idades espirituais diferentes, que somos colocados, né, num mesmo círculo, num mesmo local. E é no lar aonde a gente tem que tentar ver, bom, aqui é minha ilha da fantasia, é o lugar onde eu vou descansar, aonde eu vou ter conforto, onde eu vou dar conforto para os que estão reencarnados com idade menor do que a minha. Então, desta vez, né, a missão é minha, mas é ali que a gente, abençoados pelo esquecimento, né, consegue doar e receber, né, tudo o que cada um tem para dar e para receber dentro do seu nível. Então, não vamos esquecer que o filho, às vezes, é um espírito mais adiantado que o nosso. Não é? Eu sempre falo do meu filho, toda vez que eu venho falar aqui, quando ele vem ouvir palestra, ele morre de vergonha, né? Mas eu digo que ele realmente é um espírito que veio para me ajudar, é um espírito mais velho, que veio para me amparar nesta vida, né? Mas depois, vamos ver se o Serginho chega, ele esmiuça melhor isso. Educar é a base da evolução. E, se nas escolas do mundo educamos nosso intelecto, no lar, educamos os nossos impulsos e sentimentos. O impulso é uma coisa que a gente nasce com ele. Os bichos têm um instinto, um impulso de fazer as coisas. E aí, a gente vai burilando isso, não somos mais animais. E é no lar onde o pai, a mãe, ali, os avós, os tios, os mais velhos nessa encarnação, têm o dever de ir aparando as arestas. A gente enxerga, por mais que sejam espíritos abençoados que estejam conosco, também estão aqui para aprender. E na nossa experiência, é dever nosso dos mais velhos, sim, né, ir aparando essas arestas e ir controlando esses impulsos, e os nossos sentimentos também. Para quem aqui é pai, mãe, a gente diz que a paternidade e a maternidade é uma grande lição. A gente aprende muito a realmente amar, a realmente doar sem esperar muita coisa em troca, não é? Então, é no lar que a gente ensina e aprende. Indagado sobre qual na Terra a melhor escola de preparação das almas reencarnadas, Emmanuel, no livro Consolador, afirma: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. No lar se encontram, mais que corpos, almas trazendo a programação espiritual na busca do aperfeiçoamento, onde
Afetos e desafetos, amigos e adversários começam a construir o edifício do entendimento, aprendendo a vencer divergências ou agravando-as sob quedas de relaxamento e de preguiça. Então, outra coisinha que nós vamos pensar hoje quando estivermos indo para casa, né? Será que a gente não está piorando a situação? Né? Será que a gente não veio com aquela boa vontade? Né? Então nós vamos dessa vez resolver tudo. Então eu vou ter por meu filho aquele desafeto e tal. E aí a gente perde a paciência. Aí chega na última hora e fala, ai, não consegui, não deu certo. Tudo bem, somos seres humanos, passíveis de erros. Às vezes a gente assume dívidas, como por exemplo, vou comprar um carro, né? Então, eu posso pagar esse X por mês. E aí, no meio do caminho, acontece alguma coisa, e você fala, pô, não aguento mais essa dívida, não dei conta. Então, isso pode acontecer. Mas sempre que a gente puder, né? Não, deixa eu, sei lá, trabalhar um pouquinho mais, falando monetariamente, né? Eu quero saldar essa dívida e não vou largar esse bem. Então, aqui, no caso, a mesma coisa, né? Ai, eu não aguento mais. Mas eu vou protelar isso e de novo vou ter que vir junto? De forma alguma, né? Então, se a gente puder fazer, sabe, trabalhar um pouquinho mais, né? Melhor para nós. Você já vai assumir? Não? Então tá bom, eu continuo. Ele deve ter pego um engarrafamento muito grande. A escola instrui, o lar educa. A humanidade necessita despertar para o papel principal e predominante do lar, na renovação dos homens, no avanço da civilização. A gente recebe pela internet muitos e-mails brincando com isso, né? Como era antigamente a escola e como é agora. Como os professores se portavam, né? E como agora muitos pais, nessa necessidade de prover o lar, nessa loucura de tempo em que a gente vive, há esta necessidade, não é uma crítica para os pais que trabalham fora, né? Mas acabam delegando para os professores muitas das suas funções. Então, a gente não perde nada quando deita a cabeça no travesseiro e tem aquela sensação de missão cumprida, né? Eu me matei, eu estou cansada, mas eu fiz. Não é? Então, gente, vamos receber carinhosamente o Serginho. Que vai, não tem problema, todo mundo, isso acontece, né? Que agora, com certeza, com muito mais clareza, ele vai expor o tema para vocês, tá bom? Seja feliz, Serginho. Boa noite, desculpe um atraso nosso aí, sabe como que é São Paulo, né? Mas, acho que a colega já começou falando de família, que é o tema de hoje, não é? Ah, bom, viu, gente? Então tá todo mundo prestando atenção, né? Ok. Família, gente, apesar de ser um tema recorrente, sempre tem coisas novas pra gente ver, rever, relembrar. O Divaldo Franco, numa palestra sobre família, ele começa a palestra falando que família vem do latim familus, que é escravo doméstico. Já tá lá no latim, aquele que se escraviza para aqueles que convivem com ele. Então a gente entende, então, que família, ela já começa no próprio termo da palavra sobre doação. A gente se doa. Agora vamos entender em que pontos isso é importante para a gente. Genealogicamente, a gente tem que entender, e aí vamos falar da doutrina espírita também, para poder concatenar família em termos materiais e famílias em termos espirituais. A gente vai ter que tentar entender os dois lados aí. Então vamos pensar o seguinte, consanguínea. É aquela família que está conosco na vida material, esposa, os filhos. Aquela família que a gente, consequentemente, forma estando encarnado. Mas nós temos também um outro lado da família, a família espiritual. Essa família espiritual nos acompanha por diversas encarnações. E essa família, vez ou outra, pode vir a reencarnar fazendo parte da família consanguínea. Incomum, pode acontecer e acontece constantemente. Mas como na maioria de nós não somos tão boas pessoas do dia a dia,
A gente tende a fazer laços familiares com débitos do passado, na maioria das vezes. Vez ou outra, com relações amorosas com a nossa família espiritual. Por quê? Porque ninguém é de ferro. Vez ou outra a gente encarna num laço de harmonia e amor para algum trabalho espiritual mesmo, e um trabalho que nos eleve. Então nós temos então esses dois lados, o lado da família material, que é aquela que está conosco constante, e o lado da família espiritual. Vez ou outra nós sabemos, mas é aquela família que constantemente está conosco, nos orientando na nossa casa, está conosco espiritualmente. É comum nós termos muitas vezes amizade mais fortemente fora da nossa casa do que dentro, família espiritual. Aquele nosso amigo do peito, às vezes, tem muito mais afinidade conosco do que nosso irmão. Cresceu comigo. Família espiritual. A família espiritual está mais ligado à nossa condição pessoal do que muitas vezes aquele ambiente doméstico. Mas a gente não pode esquecer que o ambiente doméstico é importante. O antigo Papa, o que já faleceu, na minha opinião, ele tinha cara de Papa, né? Ele era... Esse atual... Será que eu estou sozinho, né? Mas o outro Papa, o antigo, anterior, que ele tinha aquela aura de Papa mesmo, para mim, eu nem sou católico, mas ele levantava a bandeira da família. Em todo lugar que ele ia, todos os países que ele ia, ele falava muito sobre a própria família. Na doutrina espírita, Emmanuel comenta muito sobre isso. Joana de Ângeles tem um livro só tratando da família, e logicamente o livro do tema também falando, o livro inteiro falando do tema família. Até por que isso é importante? Porque existe muita família no dia de hoje se desfazendo. Primeiro ponto. Outro ponto, os jovens hoje. Muitos de nós, pais, deixamos a educação por conta de outros, não de nós mesmos. A obrigação da criação e da educação é dos pais. A escola, ela instrui, não educa. A educação sempre tem que vir de dentro de casa, não fora de casa. Ah, mas o pai trabalha, a mãe trabalha. Sim, e sacrifício? O sacrifício é fazer algo um pouco além. Estar atento com aqueles que estão conosco. O próprio Kardec, ele até numa questão do Livro dos Espíritos, ele pergunta por que o espírito precisa passar pela infância? E aí os espíritos respondem para ele. Que é na infância que nós temos a abertura necessária para poder receber daqueles que são os adultos, de então, né, as instruções novas e nos reeducarmos quando somos crianças. Ah, então quando nós temos a necessidade de ser, no fato de passar como crianças, de uma reeducação. Sim. E o que acontece? Ora, muitas vezes nós então vamos reencarnar numa família. Via de regra, pode ser uma família de laço consanguíneo, laço espiritual, ou mesmo uma família mesmo que a gente tem lá débitos para afinizar lá, não tem jeito. Ok, mas nessa família, estamos nós naquela família lá, nos relacionando, né? E nesta família nós estamos aprendendo uns com os outros, pelas diferenças. Porque é o atrito que gera diferenças. É isso mesmo. São os problemas que geram evolução. Ah, mas é isso? Exatamente. São as diferenças, as convergências, as dúvidas, os problemas. Porque tudo que é muito calmo e tranquilo não gera mudança. Foi feito um levantamento, isso no começo do ano agora, sobre pessoas ricas e pessoas não tão ricas. Então pegaram pessoas de classe C, D, pegaram pessoas de classe B e A e foram verificar a questão da felicidade. Felicidade é discutível, não vamos entrar no mérito. Mas foram lá discutir sobre quem eram os mais felizes. Levaram um susto, porque eles acharam que as pessoas de classe B e A fossem as mais felizes. Descobriram que as pessoas que se sentiam mais felizes eram classe C, D. São pessoas que recebiam, eles falaram até, as pessoas que estavam com salário mais ou menos de R$ 1.500 eram mais felizes do que as pessoas com mais dinheiro. É interessante isso, né? Mas o que acontece? A questão da felicidade ela tem que ser discutida mesmo. Por quê? Estados de felicidade são passageiros, mas é muito mais fácil pessoas com poucas aquisições materiais terem mais estados de felicidade pelo pouco que conquista do que aquele que já tem tudo. Por isso que é comum falar, dinheiro não traz felicidade. Até traz, viu, gente? O problema não é esse. É que quando a pessoa já conquistou tudo, o estado de felicidade de uma conquista nova é muito mais difícil. O que ela vai conquistar a mais? Se ela tem já tudo com dinheiro. Então, não estamos discutindo é bom ou é ruim, entendeu? Estamos discutindo sobre estados de felicidade. Exemplo, quem é corintiano está feliz.
Estado de felicidade. O estado de felicidade é esse mesmo. Por quê? Nós usamos aquele estado para exaltar algo que trazemos dentro de nós e levamos isso por um tempo. Esse tempo é relativo, muda de pessoa para pessoa, mas a felicidade ela é passageira. Então é ilusão a gente ficar com aquela tendência, eu vou ser feliz, joga a felicidade no fundo. A gente tem que ser feliz hoje. Eu posso ser feliz tomando um cafezinho e adorando esse cafezinho. Eu posso ser feliz fazendo o que eu gosto. Por isso que é bom, gente, nós termos objetivos pequenos também no dia a dia. Passear com a família, ir no parque, ir no cinema, ver um jogo de televisão, torcer para o time. Essas pequenas felicidades alimentam o espírito, sim, é bom. E faz com que a gente se alimente no dia a dia. O estado de felicidade é quando eu tiver minha casa. Essa felicidade ilusória, ela não existe. Por quê? Porque quando a gente chegar na casa, acabou. E aí, por que eu estou falando isso? Para a gente chegar no casamento. Que é a mesma coisa. A gente é programado para achar que a felicidade é casar. Felicidade, casamento. Não são a mesma coisa. Casamento, compromisso. Felicidade, pessoal. Eu enquanto pessoa, eu enquanto ser, eu buscando meus objetivos. Feliz, sozinho ou casado. A felicidade é pessoal. Mas eu só posso ser feliz com alguém. Opa, isso não é felicidade. E nem é casamento. Então a gente já está separando os dois para entender que uma pessoa feliz é feliz casada ou não. E uma pessoa infeliz é infeliz também casada. Por quê? Porque a felicidade é o estado de espírito. Trazemos conosco. Mas por que a gente amarra casamento à felicidade? Ora, é simples, a gente aprende isso desde criança. A maioria de nós aqui já escutou conto de fadas, não foi? O que acontece no final? A princesa casa. É incrível, né? Então a gente é programado para achar que o casamento é o final da história. E é interessante, porque ninguém mostra o dia seguinte do casamento, né? A princesa casou, acaba a história. Porque senão vai mostrar as brigas, né? Então eles contam a história bonitinha até a hora que casou, acabou. Aí a partir dali a gente não conta mais. E a gente é programado de criança a acreditar nisso. Nosso cérebro, ele se autoprograma. Nós somos programados pelo que nós vemos. Então, quando a gente é criança e começa a ver essas histórias, a gente se programa e sente que aquilo como se fosse verdade. A Bela Adormecida, ela casou, a Branca de Neve casou. Por mais que pareça meio bobo o assunto, a gente se programa com isso. E isso acontece até quando a gente é adulto. Quando a gente vai ver uma comédia romântica, por exemplo, no cinema, e aí aquele casal, e aí eles vão casar no final. E a gente programa isso conosco. Então, a gente é programado para aliar a felicidade a casamento. Os filmes, a mídia, os programas de televisão, as historinhas, todos os livros de romance caminham para isso. Para mostrar que, você é feliz casando. Exatamente. Desde que o para sempre não dure tanto, né? Esse é o problema. E aí começa a história. Onde começa o casamento? O casamento, antes de ser casamento, ele começa no namoro. E aí os espíritos nos ensinam, né? Normalmente no namoro, quando a gente encontra aquela pessoa, o coração palpita, a temperatura muda e a gente quer ver a pessoa. Freud falava que paixão é igual febre, né? Porque a gente se destempera igual. A gente fica como se fosse doente, não pode ver a pessoa, fica febril. É doença igual, gente. Paixão e febre tá ali. E aí o que acontece quando a gente se apaixona? André Luiz, no Ação e Reação, ele dizia o seguinte, olha só. Ele falava, como é que o espírito que tem um débito com outra pessoa vai casar obrigatoriamente com outro? Porque, olha, vou pegar eu. Eu tive uma briga danada com uma pessoa que é minha irmã, ou minha mãe, ou seja quem for. Aí, espiritualmente, vamos lá no plano espiritual, Sérgio, agora você vai casar com a fulana X. Eu? Vou nada. Vai sim. E aí a gente reencarna a fulana X e o Sérgio. Em algum momento da minha vida eu encontro a fulana X. Quando eu encontro ela, eu não estou amando. A paixão é um instrumento espiritual para ter junção dos espíritos em débito. É por isso que a gente se apaixona. A paixão não tem nada a ver com o amor. A paixão é uma ferramenta evolutiva, ferramenta de aproximação. Por isso que quanto mais louco, mais debitado a gente está com a pessoa. Alguém está apaixonado aqui? Cuidado. Olha o débito aí, olha o débito. E o débito é isso. Por quê? Porque quando a gente se apaixona,
apaixona loucamente, a gente está usando uma ferramenta material. A paixão é material, ela não tem nada a ver com espiritual, com estados exaltados, nada disso. A paixão é puramente material. Preciso passar por essa experiência para poder conviver com uma pessoa que de outra forma não conviveria nunca. E aí eu acabo me apaixonando, vem a época do namoro e tudo mais, tudo é maravilha. Nós escondemos os nossos defeitos, né, no namoro. Já pensou se a gente falasse a verdade logo na pessoa, no primeiro encontro? Eu falo alto, não vou falar baixinho, tudo bem? Não é? Ninguém briga. Eu me atraso, você atrasou, né? Eu me atrasei, tudo bem. Amor, eu adoro a paixão. Quando a gente está apaixonado, a gente se transforma, a gente se muda. Tudo que a gente poderia ser, a gente não é. E é por isso que mantém-se. Os franceses falam que a paixão dura mais ou menos 1 ano, 2, 3, 4 meses. É a mesma coisa do ganhar prêmio da loteria. Dura mais ou menos o mesmo tempo da paixão também. Uma pessoa, quando fica rica, por exemplo, ganha sozinho na cena acumulada, eu vou ficar muito feliz por 1 ano, 2, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 7 meses. E depois volto ao normal, mesmo rico. Por quê? Porque o que manda é o meu interior. A paixão é a mesma coisa. Então a paixão, ela é um instrumento de aproximação. Os espíritos então se aproximam e aí eles vão conviver. Em algum momento eles vão vir a casar, ou não importa, mas vão casar. E aí vem o casamento. E aí a gente vai ver várias formas de casamento. Algumas paixões pelo convívio se transformam num sentimento mais sublime, o amor mesmo, aquela coisa mais sublime. Alguns casamentos, pela própria forma de ser, e pelo débito que tem, ele vem através da paixão. Então eles se apaixonam, eles se casam apaixonadíssimo, mas ainda não é amor. Mas um não pode viver sem o outro. Sim. Tem necessidade disso. Muitos casamentos já nem levam isso em conta. São pessoas que não querem ficar sozinhas. Medo da solidão, né? E aí a pessoa casa. Por quê? Vou ficar sozinho? Vou ficar sozinho. Então tem esses casamentos também para a pessoa simplesmente ela tem a necessidade pessoal, porque ela em algum momento acredita que vai ser feliz com outra. Mas se ela já é infeliz sozinha, meu Deus, vai ser infeliz com outra pessoa. É natural, batata. Não existe outra forma de explicar isso. E existe aquele casamento por comodismo também. Já estou noiva há 7 anos, né? Casar, né? Fazer o quê? Nunca viram isso? Você vai no casamento, nossa, estou 9 anos noiva. Finalmente. A minha prima, ela ficou noiva 10 anos. Sorte dela que o cara desistiu depois do 10º ano, né? Depois de 10 anos de noivado, não tem mais o que fazer. Acabou. Então, quando dura demais, a gente entende que alguma coisa está muito errado ali. Estamos esticando o negócio ali, para quê? Mas quando acontece isso, muitas pessoas acabam até se comprometendo, porque, poxa, vai ficar mal, estou com ele há tanto tempo, e aí acabam casando. Então, nós vamos ver várias formas de casamentos que acabam acontecendo por amor, por paixão, por amodismo. E o pior de todos é aquele casamento por interesse, né? É aquele que a pessoa tem alguma coisa que interessa muito a ela, e ela se casa. Quando a gente fala interesse, bem claro, não é só dinheiro, não. Vou casar porque ele é bonito, vou casar porque ele é muito bonita, eu vou casar porque ele namorou com a minha amiga, ou namorou com o meu amigo, e por aí vai. O interesse, ele não está inteiramente ligado a um ambiente material ou uma situação financeira. Está muitas vezes ligado ao egoísmo. Eu quero e pronto. E a gente vai casar e acabou. Então tem muito disso. A Joana de Ângeles às vezes nos lembra também em relação a isso, numa passagem sobre o casamento, que ela diz: evite algemar qualquer pessoa à sua companhia. Porque a gente não pode obrigar a pessoa a ficar algemada. Nossa, a gente não ama, não quer que aquilo se compromete com a pessoa porque a gente quer, não é porque ama ou porque quer que aquilo realmente se prolongue. Então a Joana de Ângeles lá falando, ela já nos alertava no livro justamente para a gente ter uma visão mais aberta. Afinal, o que eu quero? E acaba casando. Então deu-se o casamento, e o casamento já se torna um compromisso. Dentro dos laços espirituais, dentro do compromisso pessoal, a pessoa então vai conviver com uma outra pessoa, vai viver então, de certa forma, essa experiência. E aí que pode acontecer de ter os problemas, né? Porque a paixão vai acabar. Uma hora acaba. O amor, ele tem que vir pelo trabalho individual
que vai ser trabalhado em comum com os dois, individual, porque eu, pessoa, eu penso por mim, mas eu tenho que ter o bom senso para transformar essa relação em algo bom. A outra pessoa também, ela é um indivíduo, mas ela tem que conviver e fazer com que aquela relação comigo se torne algo bom. Quando as duas pessoas querem, dá certo. Quando uma delas não quer, não adianta, não vai dar certo nunca. Então, o casamento realmente é um compromisso. Transformar aquilo em algo sublime é um compromisso muito mais apurado. A pessoa quer que aquilo se transforme em algo bom. E ele acaba se transformando desde que ambos queiram. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa ainda está empolgada com aquilo, o instrumento da paixão, alguma coisa que vem lá do passado, até que aquilo acaba. E pena, muitas vezes, que acaba no meio do casamento. E a pessoa tem que pensar bem, porque muitas das vezes o que ela busca, que ela não encontra mais naquele casamento, ela não vai encontrar em outro casamento. O problema não é o casamento, é a pessoa. É pessoal isso. Tanto que a gente vai ver pessoas que casam 1, 2, 3, 4 vezes. Está procurando o quê? Não é a pessoa, sou eu. Se eu estou passando por várias experiências, eu estou buscando algo, ou que a outra pessoa me dê algo que eu não encontrei em mim mesmo. Então é algo que está errado comigo. Como eu ouvi uma certa vez um pastor falando numa palestra, eu até gostei, interessante o que ele falou, porque ele estava perto de se separar, e aí ele falou que, conversando com Deus, na forma dele falar mesmo, né? Ele disse, mas chegou uma hora que eu optei em ficar com a minha esposa. Ele optou, em algum momento da vida dele, querendo se separar, eu optei. E aí ele disse que depois que ele decidiu, o casamento começou a dar certo. É interessante, né? Porque se ele não tomasse essa atitude, ficasse com dúvida, tudo levava a crer que haveria separação. Mas em algum momento ele decidiu, vai dar certo. E deu certo, porque ele quis. Então muitas das vezes nós às vezes perdemos o pé ou a mão da situação achando que não tem mais conserto. Depende da gente. Nós temos a condição de fazer aquilo dar certo e rumar para algo bom. E aí o casamento ele vai se tornar algo bom desde que ambos queiram, trabalhem com isso. A gente não cansa de falar nas palestras espíritas aqui, nossa, sobre praticar o evangelho no lar mesmo, fazer disso um hábito semanal. Para quê? Para que haja uma afinidade espiritual entre ambos, mas para que também o ambiente do lar se torne algo bom. Antes de ser encarnados, nós somos espíritos. Espíritos trabalhamos baseado em energia. Então, nossa casa é reflexo, em última análise, de nós mesmos. Toda a casa individual de cada um de nós aqui presente, ela vai espelhar energeticamente o que nós somos e pensamos. Então, o que eu penso na minha casa, o que eu faço na minha casa, reflete nas paredes. Quem entra vai sentir essa energia. A mesma coisa na casa de cada um de nós. Então, quando nós estamos na nossa casa, nós temos que pensar, afinal de contas, o que eu estou refletindo na minha casa? Porque se tiver muita discussão, muitos ciúmes, muita briga, é essa energia que vai estar presente em todo momento. E vai gerar muito mais disso. Por quê? Energia gera energia, do mesmo tipo. Exatamente. Eu tenho que tentar mudar isso. Se eu mudo essa energia se torna melhor e ela gera um comprometimento e um comportamento, obviamente, melhor. Então, quando o casamento, em alguma análise, começa a andar, tem uma hora que vem os filhos. E os filhos também lembram, a paixão, ela vem através do instrumento de necessidade de resgate. Os filhos, nossos resgates. Então lá atrás nós vamos ver que são espíritos que nós estamos trazendo para conviver conosco, para resgatarmos e nos harmonizarmos. Então os filhos, quando eles vêm porque nós temos a necessidade desse convívio mesmo. Então eles nascem ou são adotados. E aí cito também de novo Joana de Ângeles, quando ela fala que todo filho adotado é aquele espírito que precisava estar conosco, mas que não veio de forma natural. Mas precisava estar conosco, nada acontece por acaso. Então, ele pode vir de forma natural, ou ele pode simplesmente, adotei, mas a gente pensa que não tem nada a ver. Tem. Aquele filho é nosso, tanto quanto qualquer outro. Então, ele vai fazer parte também da nossa transformação. Um aprende com os outros. O pai e a mãe vão, nesse momento, começar a aprender com os filhos. Os filhos, nesse momento, vão começar a aprender com os pais. É uma troca mútua. E aí nós vamos ver a geração, né? Se de alguma forma... E eu sou da geração em que, quando minha mãe falava, eu não podia falar nada, né? Hoje, quando a mãe e o pai falam, o filho
muitas vezes, quer saber o porquê. Na época que eu era lá adolescente, minha mãe falava, é isso, e eu não podia falar. Muitos de nós vão lembrar disso, né? Por quê? Fala por quê. Hoje os tempos mudaram. Nós vivemos numa época em que a coisa era impositiva. E acabou. Hoje não. Nós temos que ser mais políticos com os filhos e com as crianças. Nós temos que trabalhar de forma em que eles nos escutem e entendam o porquê. O sim e o porquê o não. Não basta a gente chegar para uma criança ou para um adolescente hoje e falar, sim, faz isso, ou não, você não vai fazer isso. Ele vai querer saber por quê. Então nós temos que hoje, nos dias de hoje, ser muito mais abrangente em termos de inteligência e até de comunicação com o adolescente. E aí vem o grande fato. Nós temos que ter comunicação dentro de casa. Se nós não nos comunicamos dentro de casa, nós deixamos para que o adolescente aprenda fora de casa. Então, conversas a respeito de todo e qualquer assunto tem que nascer na casa, sim. Por que não? Por que nós não vamos falar quando o adolescente já tem idade sobre sexo, sobre droga, sobre violência dentro de casa? Não falar baseado numa notícia escabrosa que saiu na televisão. Ah, você viu o que aconteceu? Então vamos... Não, porque isso é uma discussão sobre algo errado. Falar de forma equilibrada, preparar o assunto, conversar para que o adolescente entenda aquilo como algo natural. Porque quando ele aprende e escuta isso na casa, para ele é natural. Quando ele aprende na rua, já não é natural. Vai vir na forma de malícia, vai vir na forma de alguma coisa que ele não entendia bem, alguém vai explicar de uma forma maliciosa para ele entender melhor. Não vai ser bom. Quando ele aprender dentro de casa e escutar fora de casa, ele já sabe. Então ninguém vai enganar ele, porque ele já conhece aquilo. Então, nos dias de hoje, é necessário, sim, que se comece a falar sobre vários assuntos com os filhos. Para que esses assuntos não sejam novidades, nem para os pais e nem para os adolescentes. Isso tem que ser comum. E de comum acordo, vai chegar um ponto em que a criança vai ter dúvidas e nós não vamos poder nos esconder. Eu não vou falar disso. Vocês me falaram, mas ele vai perguntar para uma outra pessoa. E provavelmente não vai ser alguém de dentro de casa. Então é melhor a gente se abrir, conversar e realmente ter essa comunicação. Fazer com que isso se torne natural. E pode acontecer, como acontece, muitas das vezes, a rebeldia. Muitos adolescentes, por mais que o pai e a mãe se dê com amor, ensine e eduque, tem aquela idade específica que o adolescente realmente começa a dar trabalho, começa a ser mais rebelde, começa a ter toda aquela problemática que se diz. Muitos não, né? Passam por essa fase tranquila, outros dão muito trabalho. E o interessante é que os próprios livros espirituais, eles falam até para os pais aprenderem a trabalhar dessa forma, mesmo com adolescentes muito rebeldes, dessa forma. Como? Ora, o adolescente muito rebelde, ele tem dificuldade até de escutar, porque você não tem como conversar, porque ele não vai ficar escutando. Espera ele dormir. Porque quando ele dorme, ele abre as condições espirituais deles mais naturais, e você conversando com ele, ele escuta. Então é natural. Espera dormir, senta do lado da cama, a mãe ou o pai e conversa. E isto não funciona só para o adolescente. Isso funciona também, por exemplo, para o casal. Está tendo muita discussão, muita briga. O marido não escuta a esposa, espera o marido dormir e conversa com ele quando ele estiver dormindo, ele vai escutar. A esposa a mesma coisa, viu? Não é só para as mulheres, não. Então serve também para ambos. Conversa, porque em estado natural de sono, o espírito ele ouve e ele não critica aquilo que ele está ouvindo. E com o tempo e com a conversa, a gente vai perceber no dia a dia que o espírito vai se harmonizando, vai entendendo melhor aquilo. Tanto o adolescente quanto a pessoa que tem mais agressividade, né, com relação a isso. E a gente tem que entender que isso tem que ser feito de forma harmoniosa, sempre. Porque a família realmente hoje e sempre vai ser justamente a principal mola propulsora do progresso. Não adianta a gente achar que as melhores escolas vão dar o melhor produto para a indústria, para o comércio, para o país. Isso aí vai ser produção. Se a gente tiver um menino sem educação em casa, ele vai ser um ótimo industrial mal educado. Não vai respeitar a esposa, não vai respeitar o filho, não vai respeitar ninguém. Então, nós temos que entender que a educação, ela tem que vir através de exemplos. Exemplo é, se o pai grita com a mãe e a mãe grita com o pai, é óbvio que o filho vai gritar.
É lógico. Não adianta depois chegar para o mas por que você está gritando? Ou por que você está falando palavrão? Ou por que você está mentindo? Normalmente ele já escutou isso da gente. A gente ou mentiu perto dele, ou falou alto. Fez alguma coisa para ele poder aprender e achar que aquilo é natural. Então nós temos que começar a nos policiar também dentro da nossa casa. O que eu ando vendo na televisão? O que eu ando conversando com meus filhos, com a minha esposa, com meus amigos? O que eu exponho em casa? Porque a nossa casa é espelho para aqueles que estão lá, os adolescentes. Então o que nós fazemos é espelho para eles também. Então nós temos que nos policiar para entender que dentro da nossa casa nós temos que ser vigilantes constantemente. Óbvio que a gente sabe que olhar e vigiar é sempre, simplesmente. Mas aqui a questão da família é importante. Nós temos que entender isso e olhar isso com muito mais carinho para que todos na casa consigam entender isso de forma muito melhor e harmoniosa. E com relação à própria espiritualidade como um todo, vamos entender o seguinte, ó. O André Luiz, ele deixou no Missionários da Luz um texto interessante sobre a família, um trecho que muita gente já conhece, sobre a reencarnação do Segismundo, explicando aquela passagem em que o espírito ele tem que voltar para reencarnar numa família, e ele tem dificuldades com aquela família, muito grandes. E ele já está fazendo um trabalho no plano espiritual, então ele vem e ele tem que reencarnar na família. À noite os espíritos vão até a cama dos dois, lá do casal, e na noite eles desdobram. E aí o espírito conversa com eles, obviamente que aquele que vai ser o pai, ele tem muito receio, porque foi com ele propriamente que o Segismundo teve problema. Aí o pai, em algum momento, depois de muita discussão, passa esses dias, é interessante o livro, a passagem para quem quiser rever. E depois de algum tempo, o pai aceita. E aí, depois de um tempo, o Segismundo então volta reencarnado. Esse é um caso clássico de um débito, exatamente, o inimigo do passado que vem para resgatar em forma de amor algo que no passado ficou marcado. Então, muitas das vezes nós vamos entender isso. E lá os próprios espíritos falam, né? A rebeldia infantil, na maioria das vezes, são espíritos rebeldes que têm compromissos nossos do passado, que vêm na nossa família. Então a gente tem que ver essa situação não impondo condições de mudança, mas com amor. O amor é que se muda as condições, nada mais. O amor é que move e que transforma. Eu não aguento, eu vou fazer alguma coisa, mas nós temos que pensar sempre do lado de quem é que está educando. Por mais que a pessoa se mostre arredia a situação, nós temos que tratar sempre no sentido de estarmos sempre superiores. Se a gente começar a se igualar, em pé de igualdade, brigar de igual, não vai piorar. A tendência é piorar, né? Porque se o adolescente em algum momento é muito agressivo e os pais começam a ser agressivos tanto quanto, vai desandar. Então nós temos que pensar em questão de superioridade. Ele é agressivo, tratemos com amor, com entendimento, para que ele consiga entrar nessa sintonia. E utilizando as armas que estão à nossa volta. Vai lá, espera ele dormir, conversa com ele à noite, ele vai escutar. Com certeza. E aí, de qualquer forma, a gente sabe que no tocante à família, muitas coisas a gente veio aqui para aprender uns com os outros. Nós somos ainda crianças no sentido de evolução. Se a gente for ver, desde que o homem apareceu na Terra, em relação à idade do planeta, faz 1 hora que o homem está no planeta. Olha o estrago que a gente já fez, né? Mas é só para lembrar que nós estamos em processo evolutivo. Nós, enquanto espíritos, estamos ainda na primeira maturidade. Nós somos adolescentes espirituais ainda, não somos espíritos de elite ou adultos. O corpo material engana muito. Nós, como espíritos, ainda estamos começando a nossa estrada espiritual. É por isso que muitos de nós ainda agridem demais a natureza, fazemos coisas erradas, inconsequentes, porque a grande maioria de nós ainda está em aprendizado. Mas é necessário aprender, cultivar o amor, melhorar o ambiente, principalmente o ambiente da nossa casa, para que nós, filho, esposa, todos aqueles que estiverem lá, consigam
viver e conviver cada vez melhor naquele ambiente. Saibamos o seguinte, ó, o pensamento gera energia. Essa energia, ela faz parte do ambiente doméstico. Se aquele ambiente doméstico nosso é salutar, porque nós trabalhamos no amor, esse ambiente salutar vai ser sempre revigorante quando a gente voltar do trabalho, quando a gente precisar de reenergizar. A nossa casa tem que ser esse ambiente. Então, temos que ter esse ambiente para nós nos reestruturar, que tem que ser nossa casa, de preferência, né? E ali é que tem que ser o descanso do guerreiro, guerreira, né? Vamos falar que o homem, tanto a mulher que trabalham são, e dos filhos também, para que nós utilizemos essa ferramenta, que é a família, como uma mola propulsora do nosso progresso. Muita paz a todos. Vocês, né, que ele expor brilhantemente, perguntas na internet não tem, acho que está todo mundo viajando, ou ninguém tem pergunta nenhuma, né, Serginho? E aqui, alguém gostaria de complementar alguma coisa? Espera, fala aqui, seu Nélio. Quando eu tenho, é uma consulta, não, eu tenho uma família, né? Quando o pai abandona o filho, não quer nem saber, não quer nem ver o filho que nasceu, né? Isso aí como é que chama? É uma luta que eles têm entre eles, né? Ou é culpa só do pai? Olha, é bem relativa a situação. Grande parte dos casos desse tipo, principalmente, a gente vê muito isso acontecer entre os adolescentes nos dias de hoje, né? O homem, ele vai, é comum. A gente vê mais no sentido de maturidade mesmo do que do compromisso. Muitas vezes pode até ser uma situação do passado que volta, mas é mais de maturidade ali. A falta de coragem para enfrentar essa vida como um homem. É uma pena, né? Porque hoje as adolescentes estão ficando grávidas com muita facilidade e muito cedo, com muita facilidade, né? E a gente não pode falar que é falta de instrução. Não é. É impossível hoje a pessoa não ter instrução, não saber que tem que fazer determinadas se preservar, né? É impossível. Mas acontece. Não vamos discutir o porquê acontece, mas acontece. Agora, para o homem, aspas aí, é muito fácil, né? Porque ele não fica com o ônus de carregar o filho. Mas para o homem, o compromisso é maior, porque espiritualmente ele está se afinzando com aquela situação. Ele vai ter que rever esse fato, com certeza, espiritualmente. Só para citar esse exemplo, vamos lembrar no mesmo livro Missionários da Luz, uma passagem para lembrar isso, e nem chegou a tanto, hein? Um jovem, ele tinha uma jovem que queria casar, usando o casamento e felicidade, né? E aí, o André Luiz nos conta que chegou um jovem muito rico lá tal, e se apaixonou por ela. E prometeu se casar com ela. Casou? Não casou. Ele viajou, foi para a França, conheceu uma francesa e casou e ficou por lá. A mulher envelheceu esperando, absurdo, né? Mas fazer o quê? Envelheceu esperando esse rapaz voltar, não voltou, morreu. Ela desencarna ali. E, por acaso, ela tinha um espelho que ela gostava muito, um espelho muito bonito. Quando ela desencarna, ela fica do lado do espelho esperando, mesmo desencarnado, o infeliz. Ou feliz, sei lá. Acontece que passa muito tempo, até o ponto em que o André Luiz está numa passagem, e está o André Luiz, o mentor dele lá, e ele olha o espelho, lá está sendo vendido, e o mentor, olha lá, André, você está vendo o que há? Estou vendo uma mulher do lado do espelho. Pois é. Ela está lá, mas o que ela está fazendo lá? Ele conta essa história, mas ela não vai sair. Não, André. Logo, você adivinha quem é que vai vir comprar esse espelho? Não. O noivo reencarnado? O noivo reencarnado. Mas ele vai levar o espelho e ela junto. Vai obsediar? Vai. Depois vai nascer como filha dele. Por quê? Para rever o fato, para aprender pelo amor, a transformar aquilo em algo melhor. Tudo é compromisso. Todo laço gera compromisso. Todo. A promessa, olhem só foi uma promessa, hein? Que dirá as coisas que se faz hoje em dia. Mais alguém? Mais alguma questão?
Bom, então como nós estamos com o horário adiantado, né, a gente vai encerrar, mas o Serginho fica até meia-noite aqui, se alguém quiser conversar com ele, né, ele... Muito bem, então agora que muito recebemos, vamos guardar todos esses ensinamentos, vamos guardar toda essa alegria que a palestra de hoje nos trouxe, todas as mensagens para pensarmos durante o dia, a semana, e vamos tentar colocar em prática. E com esta boa intenção, vamos tirar de dentro do nosso coração, de dentro de nós, o que temos de melhor. Vamos deixar que a espiritualidade maior aqui presente utilize toda a nossa alegria, todos os nossos bons sentimentos, no que for mais necessário. Que essa nossa luz possa amparar todos os que sofrem, todos os que sentem dores, seja abandonados nas ruas, seja em hospitais, ou em presídios, ou para aqueles que sofrem mesmo dentro de seus próprios lares. Vamos vibrar intensamente pelos nossos lares, para que neste momento o nosso lar seja iluminado, quem estiver lá que possa receber esta luz, e se não houver ninguém, para que quando lá voltarmos, consigamos encontrar o que foi nos passado hoje, aquele lugar de refazimento e de tranquilidade. Vamos vibrar pelos que neste momento estão desencarnando, deixando aqui a crosta, pelos que estão reencarnando, que aqui sejam amparados, e pelos que neste momento sofrem justamente por esta separação momentânea. Vamos vibrar por esta casa, por nós mesmos, pelos nossos afetos, pelos nossos amores, nossos parentes, e vamos vibrar em especial pelos nossos desafetos, por aqueles que consideramos, entre aspas, nossos inimigos, mas que aqui estão para nos fazer crescer e aprender. E desta forma, então, Senhor Jesus, te agradecemos mais uma vez e te pedimos, Senhor, ampare-nos e ilumine-nos, abençoe-nos, fortaleça-nos e proteja-nos, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.